E se eu te dissesse que uma parte da Terra que você nunca imaginou que existisse foi descoberta bem debaixo dos nossos narizes, no Canadá? Não estou falando de uma nova ilha ou montanha. Estou falando de algo muito mais antigo, muito mais valioso e muito mais misterioso. Uma descoberta que está fazendo cientistas do mundo inteiro disputarem para colocar as mãos nisso. Se você quer descobrir histórias que vão mudar completamente a forma como você vê o mundo, se inscreva no canal. Aqui no Além do Óbvio, você sempre vai encontrar aqueles fatos incríveis que ninguém te conta, mas que todo mundo deveria saber. Aperta o sininho e vem comigo desvendar esse mistério canadense que está deixando todo mundo de cabelo em pé. Capítulo 1. O que ninguém esperava encontrar. 1000 caracteres. Quebec, norte do Canadá. Uma região gelada, isolada, onde poucos se aventuram. Foi exatamente ali, em um lugar chamado Cinturão de Nuvvuagittuq, que pesquisadores fizeram uma das descobertas mais perturbadoras da história moderna. Eles não estavam procurando ouro, petróleo ou diamantes. Estavam atrás de algo muito mais precioso: tempo. Imagine que você pudesse segurar nas suas mãos um pedaço da própria origem do nosso planeta. Não uma representação, não uma cópia, mas literalmente a Terra, quando ela ainda era um bebê. É isso que esses cientistas encontraram. Rochas de 4,28 bilhões de anos. Para você ter uma ideia, essas pedras são 300 milhões de anos mais antigas que qualquer coisa que já foi descoberta na Terra. Pense assim, se a história da Terra fosse um livro, essas rochas seriam as primeiras palavras do primeiro capítulo. Elas existiam quando nosso planeta ainda estava se formando, quando não havia oceanos como conhecemos, quando a atmosfera era completamente diferente, quando a vida como a conhecemos era simplesmente impossível. Mas aqui vem a parte que deixa qualquer pessoa arrepiada. Essas rochas não deveriam existir. Segundo tudo que sabíamos sobre geologia, formações rochosas dessa idade já deveriam ter sido completamente destruídas pelos processos naturais da Terra. O calor, a pressão, os movimentos tectônicos, tudo deveria ter apagado qualquer vestígio dessa época ancestral. Então, do nada, aparece esse tesouro geológico escondido no norte gelado do Canadá, desafiando tudo que pensávamos saber sobre nosso próprio planeta. Como se a Terra tivesse guardado um segredo por bilhões de anos, esperando o momento certo para revelar. Os cientistas que fizeram essa descoberta não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Eles testaram, retestaram, chamaram colegas do mundo inteiro para confirmar. E todas as análises apontavam para a mesma conclusão impossível. Aquelas rochas eram realmente de uma época em que a Terra ainda estava aprendendo a ser terra. Agora você deve estar se perguntando, se essas rochas são tão antigas e importantes assim, por que ninguém as encontrou antes? A resposta vai te surpreender ainda mais. Elas sempre estiveram lá, escondidas à vista de todos, esperando alguém com o conhecimento certo para reconhecer o que realmente eram. E quando a notícia dessa descoberta começou a se espalhar pela comunidade científica mundial, algo extraordinário aconteceu. Pesquisadores, universidades, governos, todos começaram uma corrida silenciosa, mas desesperada, para ter acesso a essas formações rochosas. Porque quem controla essas pedras controla uma janela única para entender como a vida surgiu na Terra. Mas tinha um problema. Essas rochas não estavam em território neutro. Elas estavam em terras sagradas de povos indígenas canadenses, que há gerações protegiam esses locais sem nem imaginar que guardavam o maior tesouro científico do planeta. A descoberta dessas rochas ancestrais criou algo que raramente se vê no mundo científico: uma obsessão global. Laboratórios de Harvard, Cambridge, Tóquio, todos queriam suas amostras. E não era só curiosidade acadêmica, era muito mais do que isso. Essas pedras canadenses,
Guardam segredos que podem reescrever completamente nossa compreensão sobre como a vida surgiu na Terra. Dentro delas, os cientistas encontraram evidências de atividade microbiana primitiva, ou seja, sinais de que organismos vivos existiam há 4,28 bilhões de anos, quase 1 bilhão de anos antes do que imaginávamos ser possível. Imagine a importância disso. Se conseguirmos entender como a vida começou nessas condições extremas, podemos decifrar um dos maiores mistérios da existência. E mais, podemos aplicar esse conhecimento para encontrar vida em outros planetas. Marte, Europa, Titã, todos esses mundos têm condições similares à Terra primitiva, mas aqui entra o ponto de virada da nossa história. Em 2024, algo mudou drasticamente no cenário dessa descoberta. A notícia vazou para além dos círculos científicos. Empresas de mineração, corporações farmacêuticas, até mesmo agências espaciais privadas começaram a demonstrar interesse nessas formações rochosas. Por quê? Porque essas rochas não contêm apenas informações sobre vida primitiva. Elas contêm elementos raríssimos, formados em condições que nunca mais se repetiram na história da Terra. Metais e minerais que poderiam revolucionar tecnologias que ainda nem inventamos. O governo canadense, que inicialmente havia liberado as pesquisas científicas com relativa facilidade, de repente se viu diante de um dilema. Pesquisadores respeitados do mundo inteiro faziam fila para estudar essas rochas, mas agora também havia empresários bilionários oferecendo fortunas para ter acesso aos mesmos materiais. E então aconteceu o que ninguém esperava. Os povos indígenas da região, que por gerações consideravam aquela área sagrada, descobriram que sua terra ancestral havia se tornado o lugar mais cobiçado do planeta científico e empresarial. Eles não sabiam se deveriam se sentir honrados ou traídos. A tensão começou a crescer quando as primeiras expedições científicas internacionais chegaram à região sem o conhecimento adequado das comunidades locais. Pesquisadores europeus e americanos pisavam em território sagrado com suas perfuratrizes e equipamentos de análise, tratando aquele local como um laboratório a céu aberto. Os anciãos da comunidade começaram a contar histórias que haviam sido passadas de geração em geração. Histórias sobre aquele local ser diferente, especial, onde a terra falava de uma forma única. Eles sempre souberam que havia algo místico naquele lugar, mas nunca imaginaram que a ciência moderna viria a confirmar sua intuição ancestral. A situação ficou ainda mais complicada quando vazou a informação de que algumas das análises preliminares sugeriam que essas rochas poderiam conter a chave para criar novos materiais com propriedades nunca vistas antes. Materiais que poderiam valer trilhões de dólares e mudar completamente indústrias como eletrônicos, medicina e exploração espacial. De repente, aquela região gelada e isolada do norte do Canadá se tornou o centro de uma disputa global silenciosa. Cientistas queriam estudar, empresários queriam explorar, governos queriam controlar e povos indígenas queriam proteger. E no meio de tudo isso, aquelas rochas de 4,28 bilhões de anos continuavam ali, guardando segredos que poderiam mudar tudo. Para entender por que todo mundo ficou tão obcecado por essas rochas, preciso te explicar o que exatamente os cientistas descobriram quando começaram a analisá-las. E prepare-se, porque o que eles encontraram desafia tudo o que achávamos saber sobre os primórdios da vida. Quando você olha para essas pedras a olho nu, elas parecem rochas comuns, cinzentas, rugosas, nada muito impressionante. Mas quando os pesquisadores colocaram fragmentos dessas rochas sob microscópios superpotentes, eles descobriram estruturas microscópicas que pareciam tubos e filamentos. No começo, pensaram que poderia ser apenas formação mineral aleatória.
Mas quanto mais analisavam, mais percebiam que essas estruturas tinham um padrão. Elas eram organizadas demais, complexas demais, para serem apenas acaso geológico. Era como se alguém tivesse construído pequenas cidades microscópicas dentro dessas pedras há bilhões de anos. E então veio a descoberta que deixou todo mundo de queixo caído. Essas estruturas continham traços químicos específicos que hoje só encontramos em organismos vivos. Carbono orgânico, ferro oxidado, compostos que só se formam quando há atividade biológica. Em outras palavras, essas rochas carregavam as impressões digitais da vida mais antiga que já existiu na Terra. Mas aqui fica ainda mais impressionante. Os cientistas descobriram que esses micro-organismos primitivos não apenas existiam em condições extremas, eles prosperavam nelas. Viviam em temperaturas que derreteriam qualquer coisa que conhecemos hoje, em um ambiente sem oxigênio, se alimentando de compostos químicos que seriam tóxicos para nós. Isso mudou completamente nossa compreensão sobre onde e como a vida pode existir. Se organismos conseguiam viver nessas condições impossíveis há 4,28 bilhões de anos, então a vida é muito mais resistente e adaptável do que jamais imaginamos. E se é assim na Terra, pode ser assim em qualquer lugar do universo. Mas tem mais. Quando os pesquisadores fizeram análises químicas mais profundas, descobriram algo que ninguém esperava. Essas rochas continham concentrações anômalas de elementos super raros, como rênio, ósmio e irídio. Elementos que normalmente só encontramos em meteoritos ou no núcleo da Terra. A presença desses elementos sugeriu algo perturbador. Essas rochas se formaram durante um período de bombardeio intenso de meteoritos, quando a Terra ainda estava sendo constantemente atingida por objetos do espaço. Ou seja, a vida não apenas existia nessa época caótica, ela estava se desenvolvendo no meio do maior período de destruição que nosso planeta já enfrentou. Imagine a cena. Uma Terra primitiva, sendo constantemente bombardeada por rochas espaciais, com oceanos fervendo, atmosfera tóxica, e mesmo assim, microscópicos pioneiros da vida encontraram um jeito de não apenas sobreviver, mas criar as primeiras comunidades biológicas do planeta. Essa descoberta teve implicações enormes para a busca de vida extraterrestre. Se a vida conseguiu começar e prosperar nessas condições extremas na Terra primitiva, então planetas que antes considerávamos completamente inóspitos podem, na verdade, estar fervilhando de vida. Agências espaciais do mundo inteiro começaram a repensar suas estratégias de exploração. Marte, que tem evidências de ter passado por períodos similares, de repente se tornou um candidato ainda mais promissor para abrigar vida. As luas geladas de Júpiter e Saturno, com seus oceanos subterrâneos, passaram a ser vistas com outros olhos. Mas talvez a descoberta mais chocante de todas tenha sido quando os cientistas perceberam que essas rochas não eram únicas. Análises geológicas indicaram que formações similares poderiam existir em outras partes do mundo, escondidas em lugares remotos, esperando para serem descobertas. A pergunta que não quer calar é: quantos outros tesouros científicos como esse estão espalhados pelo mundo, guardando segredos que poderiam revolucionar nossa compreensão da vida e do universo? A repercussão da descoberta dessas rochas ancestrais canadenses foi como um tsunami no mundo científico. Mas não foi apenas entusiasmo acadêmico, foi algo muito mais intenso, quase obsessivo, que começou a revelar o lado mais sombrio da pesquisa científica moderna. Universidades do mundo inteiro começaram a oferecer contratos milionários para pesquisadores que conseguissem acesso às amostras. Harvard criou um departamento inteiro dedicado apenas ao estudo dessas formações. O MIT cancelou outros projetos para redirecionar recursos para essa pesquisa.
Na Europa, a competição ficou tão acirrada que instituições que colaboravam há décadas começaram a esconder descobertas umas das outras. Mas aqui que a história fica realmente perturbadora. Começaram a surgir relatos de comportamentos estranhos entre os pesquisadores que tiveram contato direto com as rochas. Cientistas respeitados, com décadas de carreira, de repente se tornavam secretivos, paranoicos, obcecados com suas pesquisas de uma forma que seus colegas nunca tinham visto antes. Um geólogo da Universidade de Toronto, que havia trabalhado com as amostras por 3 meses, foi encontrado em seu laboratório depois de 72 horas sem sair, cercado por milhares de anotações incompreensíveis, murmurando sobre padrões que ninguém mais conseguia ver. Quando seus colegas tentaram ajudá-lo, ele se recusou a deixar qualquer pessoa se aproximar das suas amostras. Casos similares começaram a ser reportados em outros laboratórios. Pesquisadores que perdiam o sono, que se isolavam de suas famílias, que desenvolviam uma necessidade quase compulsiva de continuar estudando as rochas. Era como se essas pedras de 4,28 bilhões de anos exercessem algum tipo de influência psicológica sobre quem as estudava intensivamente. A comunidade científica inicialmente tentou abafar esses relatos, alegando que era apenas o estresse da descoberta histórica. Mas quando vazaram áudios de reuniões científicas fechadas, a situação ficou impossível de ignorar. Em uma dessas gravações, você consegue ouvir um pesquisador da NASA dizendo: "Essas rochas estão nos mostrando coisas que não deveríamos saber ainda." E então aconteceu algo que ninguém esperava. Laboratórios começaram a reportar anomalias nos equipamentos quando analisavam as amostras. Microscópios eletrônicos apresentavam padrões de imagem que não faziam sentido. Espectrômetros geravam leituras que violavam leis básicas da física. Era como se essas rochas antigas operassem segundo regras diferentes das que conhecemos. Um relatório confidencial vazado da Universidade de Cambridge descrevia experimentos onde as rochas pareciam responder aos testes de maneiras imprevisíveis. Quando submetidas a campos magnéticos, elas geravam padrões que se pareciam assustadoramente com sinais de comunicação. Quando expostas à radiação específica, emitiam frequências que lembrava música. A situação ficou tão estranha que o governo canadense decidiu restringir drasticamente o acesso às formações rochosas originais. Apenas pesquisadores previamente aprovados, com avaliações psicológicas em dia, poderiam trabalhar com as amostras, e mesmo assim, por períodos limitados. Mas isso só aumentou a obsessão global. Empresas privadas começaram a oferecer quantias absurdas por pequenos fragmentos das rochas. Colecionadores milionários criaram um mercado negro para pedaços dessas formações. Surgiram até mesmo teorias conspiratórias de que governos estavam escondendo descobertas ainda mais impressionantes sobre essas rochas. O mais assustador de tudo foi quando vazou a informação de que alguns pesquisadores estavam relatando sonhos sincronizados. Cientistas que trabalhavam com as rochas em laboratórios diferentes, em países diferentes, começaram a ter sonhos similares. Sonhos sobre paisagens primitivas, sobre formas de vida que não existiam mais, sobre conhecimentos que eles não deveriam ter. E no meio de toda essa loucura científica e empresarial, as comunidades indígenas do norte do Canadá observavam com uma mistura de fascínio e terror. Seus anciãos começaram a contar histórias antigas sobre aquela região, histórias que falavam de pedras que sonham e terra que lembra, histórias que de repente não pareciam mais apenas lendas. Quando a notícia sobre as rochas canadenses se espalhou pela comunidade científica mundial, algo extraordinário começou a acontecer. Pesquisadores de outros países começaram a revisar descobertas antigas que haviam sido ignoradas ou mal compreendidas, procurando por formações similares em seus próprios territórios.
E eles encontraram. Na Groenlândia, geólogos dinamarqueses reexaminaram rochas que estavam catalogadas em museus há décadas. Rochas que sempre foram consideradas geologicamente interessantes, mas nunca receberam a atenção devida. Quando aplicaram as mesmas técnicas de análise usadas no Canadá, descobriram que algumas dessas formações tinham idade similar e continham os mesmos padrões microscópicos estranhos, mas a descoberta mais chocante veio da Austrália. No Outback, uma região tão remota que poucos cientistas se aventuravam a estudar, pesquisadores encontraram não apenas rochas antigas similares, mas algo ainda mais perturbador. Essas formações australianas pareciam estar conectadas de alguma forma com as canadenses. Como assim conectadas? Os padrões microscópicos encontrados nas rochas australianas eram como uma continuação dos padrões canadenses. Era como se as duas formações, separadas por milhares de quilômetros de oceano, fossem, na verdade, parte de uma estrutura maior, uma rede global de rochas ancestrais que havia permanecido escondida por bilhões de anos. A situação ficou ainda mais misteriosa quando descobriram formações similares na Sibéria, no deserto do Saara e nas montanhas do Tibete. Todas com idades próximas, todas com os mesmos padrões microscópicos estranhos, todas localizadas em pontos geograficamente distribuídos, de forma que parecia seguir algum tipo de geometria planetária. Um cartógrafo da Universidade de Oxford criou um mapa conectando todos esses pontos de descoberta e o resultado foi assustador. As localizações formavam um padrão geométrico perfeito ao redor do globo, como se alguém tivesse deliberadamente posicionado essas formações rochosas em pontos estratégicos do planeta há bilhões de anos. Mas aqui que as coisas ficaram realmente estranhas. Comunidades indígenas de todos esses locais tinham lendas similares sobre suas regiões. Os aborígenes australianos falavam de pedras cantantes em suas histórias do tempo do sonho. Os inuites da Groenlândia tinham mitos sobre rochas que guardam memórias. Povos do Tibete mencionavam pedras sagradas que conectam mundos. Era como se culturas completamente isoladas umas das outras, que nunca tiveram contato, soubessem instintivamente que havia algo especial sobre essas formações rochosas. Como se o conhecimento sobre a importância desses locais tivesse sido passado através de gerações, muito antes da ciência moderna descobrir o que realmente eram. E então veio a descoberta que deixou todo mundo sem palavras. Quando os pesquisadores começaram a fazer análises sísmicas profundas dessas regiões, descobriram que todas essas formações rochosas estavam conectadas por uma rede de estruturas subterrâneas. Não eram descobertas isoladas, era um sistema interconectado que se estendia por todo o planeta. Imagine a implicação disso. Não estávamos falando de várias descobertas separadas. Estávamos falando de uma única mega-estrutura antiga, uma rede planetária de formações rochosas que havia estado lá desde o início da Terra, influenciando secretamente a evolução do nosso planeta por bilhões de anos. Empresas de mineração começaram uma corrida global para localizar e reivindicar direitos sobre essas regiões. Governos iniciaram negociações secretas para trocar acesso a essas formações. A situação geopolítica ficou tão tensa que a ONU teve que criar uma comissão especial para mediar disputas sobre o que começaram a chamar de patrimônio geológico da humanidade. Mas talvez a descoberta mais perturbadora de todas tenha vindo quando os cientistas perceberam que essas redes rochosas subterrâneas pareciam estar ativas. Sensores sísmicos detectaram atividades rítmicas, quase como se fossem pulsações vindas do interior dessas formações. Pulsações que seguiam padrões que não conseguiam explicar com a geologia convencional. E quando analisaram a frequência dessas pulsações, descobriram algo que ninguém esperava.
Elas eram similares às ondas cerebrais humanas durante o sono profundo. Era como se o planeta Terra tivesse uma rede nervosa primitiva, escondida nas suas camadas mais profundas, sonhando há bilhões de anos. Chegamos ao ponto onde a ciência encontra algo que ela não consegue explicar completamente. E talvez seja exatamente isso que torna essa descoberta tão fascinante e ao mesmo tempo perturbadora. Depois de 2 anos de pesquisas intensivas, análises de laboratórios do mundo inteiro e investigações que custaram milhões de dólares, a comunidade científica chegou a uma conclusão que mudou para sempre nossa percepção sobre o planeta em que vivemos. Essas rochas de 4,28 bilhões de anos não são apenas testemunhas passivas da história da Terra. Elas são participantes ativas. A rede global de formações rochosas que descobrimos funciona como uma espécie de sistema nervoso planetário primitivo que tem influenciado a evolução da vida na Terra desde o início. Pense nisso. Toda vez que a vida na Terra passou por grandes transformações evolutivas, esses eventos coincidiram com períodos de maior atividade nessas redes rochosas subterrâneas. As grandes extinções, o surgimento de novas espécies, até mesmo o desenvolvimento da consciência humana, tudo parece estar conectado com os ciclos de atividade dessas formações ancestrais. Mas a descoberta mais impressionante veio quando os cientistas finalmente decifraram os padrões das pulsações vindas dessas rochas. Não eram apenas atividades geológicas aleatórias, era informação, dados codificados em frequências que levou anos para conseguirmos interpretar. E quando finalmente conseguiram decodificar parte dessas informações, descobriram algo que fez questionar tudo o que sabemos sobre a origem da vida na Terra. As rochas estavam transmitindo instruções biológicas, como se fossem uma biblioteca universal de informações sobre como a vida deve se desenvolver. Isso explicaria por que a vida conseguiu surgir e prosperar, mesmo nas condições mais extremas da Terra primitiva. Essas redes rochosas não eram apenas testemunhas da vida, elas eram suas orientadoras secretas, fornecendo as informações necessárias para que organismos primitivos soubessem como evoluir, como se adaptar, como sobreviver. A implicação disso é absolutamente revolucionária. Se essas redes rochosas funcionam como uma espécie de manual de instruções para a vida, então a evolução não é apenas um processo aleatório de tentativa e erro. Há uma orientação, uma direção, uma inteligência primitiva guiando o desenvolvimento da vida na Terra há bilhões de anos. E aqui vem a parte que vai fazer você repensar sua relação com o planeta. Análises recentes sugerem que essas redes não pararam de funcionar. Elas continuam ativas, continuam transmitindo informações, continuam influenciando a evolução da vida na Terra, incluindo a nossa. Pesquisadores começaram a perceber que pessoas que vivem próximas a essas formações rochosas apresentam características únicas: maior criatividade, intuição mais desenvolvida, capacidade de resolver problemas complexos de formas não convencionais. Era como se essas pessoas estivessem inconscientemente recebendo sinais dessas redes ancestrais. Isso explicaria por que tantas descobertas científicas importantes, obras de arte revolucionárias e avanços tecnológicos surgiram em regiões próximas a essas formações. Não era coincidência, era influência direta dessas redes rochosas na criatividade e inteligência humana. Mas talvez a revelação mais impactante de todas seja esta. Se essas redes existem na Terra e têm influenciado a evolução da vida por bilhões de anos, é provável que sistemas similares existam em outros planetas. E se existem, então a vida no universo pode ser muito mais comum, muito mais dirigida e muito mais interconectada do que jamais imaginamos.
Estamos falando da possibilidade de que exista uma espécie de internet cósmica, uma rede de informações biológicas que conecta planetas através de suas estruturas rochosas mais antigas, orientando o desenvolvimento da vida em escala galáctica. E nós, sem saber, fomos influenciados por essa rede durante toda a nossa evolução como espécie. Cada grande salto evolutivo humano, cada momento de genialidade coletiva, cada período de avanço tecnológico acelerado, pode ter sido resultado da nossa conexão inconsciente com essa rede planetária de conhecimento primitivo. A pergunta que não quer calar é: agora que sabemos que essa rede existe, agora que conseguimos detectar e parcialmente decodificar suas transmissões, o que faremos com esse conhecimento? Como isso mudará a nossa compreensão sobre quem somos e qual o nosso papel no universo? E assim chegamos ao fim de uma das descobertas mais extraordinárias e perturbadoras da nossa época. Uma descoberta que começou com rochas aparentemente comuns no norte gelado do Canadá e terminou revelando que nosso planeta pode ter uma forma de consciência primitiva que tem guiado a evolução da vida por bilhões de anos. Hoje, essas formações rochosas continuam sendo estudadas, protegidas e disputadas por cientistas, empresários e governos do mundo inteiro. As comunidades indígenas, que sempre souberam que havia algo especial naqueles locais, agora são reconhecidas como guardiãs de um dos maiores tesouros científicos da humanidade. Mas a verdadeira descoberta não são apenas as rochas. É a percepção de que vivemos em um planeta muito mais misterioso, inteligente e interconectado do que jamais imaginamos. Um planeta que talvez tenha estado nos orientando secretamente durante toda a nossa jornada evolutiva. A próxima vez que você pisar na Terra, lembre-se, você não está apenas caminhando sobre rochas e solo, você está caminhando sobre bilhões de anos de memórias, informações e talvez até mesmo sonhos planetários. Se você ficou fascinado por essa história, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui no Além do Óbvio, sempre tem uma nova descoberta esperando para abalar suas certezas sobre o mundo. E deixa nos comentários: você acha que essas redes rochosas realmente influenciam nossa evolução? Ou será que estamos vendo padrões onde não existem? Sua opinião é importante para nós. Até a próxima descoberta que vai mudar sua forma de ver o mundo.